bullying que eu sofri naquele colégio. E aí fui obeso até a fase adulta. Em 2015 eu fui submetido à cirurgia bariátrica. Depois de falhar inúmeras vezes, né, em todas as dietas possíveis, e imaginasse que todo mundo já tem acesso e sabe, né, o quão difícil é emagrecer, que se fosse fácil todo mundo era magro. E de ter sucumbido em todas as tentativas, eu procurei a cirurgia bariátrica como uma forma efetiva de, enfim, me livrar da obesidade. Entretanto, eu tinha poucos meses de plano de saúde. Eu tinha, salvo engano, na época, 4 meses de plano de saúde. E aí, já entrando um pouco na matéria, para quem não sabe, os planos de saúde, assim que você faz a sua adesão, ele tem 2 cláusulas que são ditas no dia. Quando a pessoa vai lá na sua casa para você assinar o contrato, existem 2 cláusulas que são ditas no dia. A primeira é que você tem atendimento em urgência e emergência no prazo de 24 horas após a assinatura desse contrato. E a segunda é que em caso de doenças pré-existentes, o que são as doenças pré-existentes? São doenças que você já sabia que tinha antes da assinatura do contrato. No meu caso, eu estava com 150 quilos. Lógico que eu sabia que eu era obeso, né? Não tinha o que discutir com relação a isso. Então, teoricamente, eu só teria acesso à cirurgia bariátrica com 24 meses. E aí, dei entrada na operadora para tentar fazer a cirurgia e, logicamente, foi negada por questões contratuais, por questões de carência. Imediatamente, li todos os laudos que eu tinha, vi que se tratava de uma questão de urgência, entrei na justiça, para civil comum, e obtive uma liminar favorável em pouco mais de... Acho que não chegou nem uma semana, não lembro exatamente o período, foi 2015, né, já faz tempo, e consegui, enfim, fazer a cirurgia bariátrica. Né? Foi ótimo o começo, um emagrecimento gigantesco, né? Saí de 150 quilos para 90, e aí, com o emagrecimento, veio outra questão, que é a sobra de pele, o excesso de pele, tá? Lembrando, a minha primeira ação na área da saúde foi em 2015, atuando em causa própria, tá? Assim como muitos advogados, eu atuava em diversas áreas, como clínico geral, que hoje, particularmente, não é algo que eu faça, né? Eu prefiro ter... Até foi tema de uma live minha e do Léo, recentemente, que até é preferível que se tenha parceiros de negócios, parceiros para se tratar de ações que não é exatamente a sua expertise, do que você tentar entrar em ramos que você não tem competência total para fazer, tá? E fiquei nessa dança de matéria em matéria, ia para o direito do consumidor, mais voltado para a área geral, ia para o direito imobiliário, tudo nesse período. Minha primeira ação na área da saúde foi em 2015 e não foi algo que eu explorei, infelizmente. Eu vim explorar essa ação, esse tipo de mercado, somente em 2018, quando eu dei entrada no meu processo de cirurgia reparadora. Aliás, no comecinho de 2019, que foi num período já de dezembro, já estava na época do recesso forense, então considero mesmo 2019. Tive uma liminar deferida para conseguir, enfim, as reparações do excesso de pele causado por conta do grande emagrecimento, rápida. Aliás, mais tarde vou até entrar no meu caso específico, para vocês verem como funciona a cabeça de juiz no que tange à saúde. E rapidamente o meu nome começou a espalhar. Você imagina, hoje em dia eu exploro, né, no direito da saúde, eu exploro uma área que é basicamente cirurgias bariátricas e cirurgias reparadoras. Tá? Esse é o carro-chefe do escritório, porque se confunde muito, como eu estou falando, com a minha própria vida. Né? É algo que eu vivi e vivo isso intensamente até os dias de hoje. Tanto que, embora minha eliminada tenha sido em 2019, até agora eu não fiz todas as cirurgias reparadoras. Tá? E 2019 fiz, acho que no primeiro semestre eu já tinha mais de 10 clientes nesse ramo, nas cirurgias reparadoras, sem explorar, sem conseguir fazer um marketing efetivo nessa questão de saúde. Simplesmente, pessoal, é uma área que a pessoa procura você para solucionar.
A gente está lidando, como o Léo bem falou, para tutelar somente vida e saúde. O que é mais importante, além da liberdade? Nada. Absolutamente nada vai ser tão urgente quanto vida, saúde e liberdade. Tá? E é uma área realmente apaixonante. Espero que com o pouco que a gente vai falar aqui, vocês tenham curiosidade de estudar sobre o assunto, estudar como é importante você ser diligente nessa área, porque, imagina, a gente, assim como é uma área apaixonante, é uma área desafiadora. Você está o tempo inteiro lidando com problemas de saúde ou problema de risco de morte, onde a pessoa simplesmente pode morrer. Em uma pequena falha, você pode contribuir positiva ou negativamente para aquela pessoa. Então, eu até costumo falar, Léo, que é uma área que você tem que ter muita segurança para atuar. Porque o bem que você está tentando tutelar é algo que, se falhar, falhou real, falhou mesmo. Né? Então, é importante que a pessoa não queira simplesmente ser um aventureiro na área. Tá? E isso acontece muito. Hoje, aqui no Ceará, quem mais tem ações de cirurgias reparadoras, esmagadora maioria, sou eu. Eu tenho mais de 90%, 95% das ações de cirurgias reparadoras são minhas. Né? E a outra porcentagem, com exceção dos advogados que não atuam em Fortaleza, mas das pessoas de Fortaleza que tentam entrar, por incrível que pareça, são cópias quase que iguais à minha petição. Então, tem gente que não está conseguindo liminar ainda, tem gente que ainda manda um direct no WhatsApp depois de não conseguir com a cópia da sua petição. O que eu faço? Né? Por sorte, essas pessoas normalmente estão advogando em causa própria. Mas e se não fosse em causa própria? E se fosse lutando por o direito de uma outra pessoa? Porque enquanto é o seu direito, você pode estar de acordo com o que você quer, né? Se você quiser economizar, você tem que arcar com isso. Mas e quando você está contratado para solucionar um problema e não consegue fazê-lo? Essa é a importância, gente, de não se aventurar na área da saúde, assim como a gente fala, né? Não se aventure na área criminal também. A gente lida com direitos fundamentais, né? Saúde, liberdade, vida, né? Algo que, se você falhar, o risco de você se queimar rapidamente é muito, muito, muito alto. Mas, como eu disse, tudo tem seu lado positivo. E na saúde, o lado positivo ele é muito, muito, muito maior do que o lado negativo. Por exemplo, em se tratando de pandemia, se eu falar para vocês, o Léo já falou, que a grande maioria das ações de consumidor envolvem planos de saúde. Né? Vou fazer um exemplo para vocês. Se vocês forem procurar no Tribunal de Justiça do Ceará, por nome, um processo por nome, e colocar Unimed Fortaleza, você não encontra. São tantos processos, que é incapaz de listá-los. Só para você ter ideia, é como se Unimed Fortaleza fosse Ana. Você botar lá, Ana, procurar processo por nome, Ana, não vai ser capaz de encontrar. João, Leonardo, não vai ser. Se botar Kaique, você acha, mas Leonardo, viu, Léo? Não acha, não. São muitas ações. Houve um crescimento gigantesco de adesão de consumidor ao plano de saúde no último ano, durante a pandemia. E olha que engraçado. Eu peguei um caso recente, bem recente, até postei sobre isso no meu Instagram. Eu fui acordado por um vídeo, né? Uma cliente me mandou um vídeo. E o vídeo era ela simplesmente desesperada, chorando, porque o pai dela, embora estivesse internado, tinha por conta da carência, eles não iriam mais medicá-los. Já tinha mais de 50% do pulmão comprometido e não iria mais ser medicado se ela não pagasse 10 mil reais por dia. Quando a gente fala 10 mil reais por dia, mas a pessoa tem dinheiro para pagar, ela vai primeiro pagar, para depois ela correr atrás do direito dela, porque, enfim, o que ela está tentando salvar é uma vida. Mas e quando ela não tem? E sabendo, todos nós sabemos, que os hospitais estão completamente lotados. E aí essa pessoa te procura. Você tem que saber resolver o problema o quanto antes. É por isso que estudar a liminar, como conseguir eliminar, como preencher os requisitos da liminar, ele é tão importante.
principalmente na área da saúde. Lógico que quando você aprende a falar da liminar, aprende a linguagem de como você deve ser dito a liminar, você consegue ter sucesso em outras áreas do direito, tá? Você consegue ter sucesso em todas as áreas que cabem liminar. Basta você saber falar a língua da liminar. A liminar tem uma língua específica para ela. Tanto é que ela não pode ser confundida lá com o mérito. Mas já já a gente fala disso. O fato é, ela ligou completamente desesperada que o pai dela não queria mais ter medicação. E aquilo me tocou muito. Era sábado de manhã, gente. Imagina, sábado, você passar a semana inteira trabalhando, feito um louco, resolvendo um problema, que a gente é contratado para resolver problema e não para trazer problema. E aí você é acordado no seu dia de folga com uma mensagem de uma pessoa chorando porque o pai não ia mais ser atendido. Aquilo toca. É impossível você não se sentir tocado por uma mensagem dessa, né? Graças a Deus, fui no plantão, dei entrada pelo plantão, em 3 horas estava resolvido o problema, mas por quê? Porque tem que saber falar a língua da liminar. É necessário falar a língua da liminar. O Léo, quando me apresentou, ele falou sobre a questão da importância. Eu realmente dou uma importância muito grande para a liminar. É a primeira coisa que eu vejo, independente do processo que caia na minha mão. Existe uma possibilidade de conseguir uma liminar? Vamos lá. A gente está falando aqui de saúde. Nós estamos no Ceará. O Ceará é o tribunal mais lento do Brasil. É a justiça mais morosa do Brasil. Você entra com o pedido e erra a questão da liminar, e aí? O que vai fazer? Vai ter que pedir de novo, vai ter que emendar, vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que é tão importante se estudar a fundo a questão da liminar. Aliás, depois que eu passei a estudar mais a questão da liminar, eu vi o quanto que isso diferencia um profissional do outro, que é tentar trazer uma antecipação de algo que era para ser visto somente na sentença. É uma regra. O processo todo é para ser visto apenas na sentença. Quando você consegue uma liminar, é porque você conseguiu demonstrar os requisitos necessários com as provas. Você aprendeu a falar a linguagem da liminar. Na saúde, é essencial que se consiga falar a linguagem da liminar. Tá? Bom, falar um pouco agora exatamente da área que eu atuo mais, cirurgias reparadoras. Vocês sabem? Eu posso fazer perguntas aqui? Ou não pode? Pode sim, fica à vontade. Perguntar aqui para os alunos. Vocês sabem o que significa uma cirurgia reparadora? O que vocês acham que é uma cirurgia reparadora? Não, tudo bem, não sabe, mas o que você acha que é, Sila? O que você acha? Quando você escutou, a pessoa precisa de uma cirurgia reparadora. O que você acha que seja? Verônica, Sila. Que Verônica queria falar. Verônica, quer comentar? Professor, boa noite, saudações, seja bem-vindo à nossa faculdade, caros colegas participantes. Compreendo como reparar algo que você deseja, se tratando da cirurgia, algo do seu corpo, né? E ela está muito em evidência devido ao processo bariátrico, no qual fiz também, e no momento, a da mama, depois que eu fiz a bariátrica, eu precisei fazer a reparadora, mas professor, doutor, professor, conforme seja, eu fiz a minha particular, poderia ter feito pelo plano, né, professor? Deveria, na verdade, tá? Bom, mas teve uma resposta aqui que acabou passando. Como é que eu vejo aqui? Acho que foi a Sila que respondeu. Foi a Sila. A Sila botou que deve ser para mitigar algum problema. Francimar respondeu legal. Reparar os danos. Isso, causados por uma doença ou algo que incomode de alguma forma. Excelente resposta. Realmente, uma cirurgia reparadora, ela vem para reparar algo. Como o nome diz, ela está aqui para reparar algo. Tá?
No caso, Verônica, da cirurgia pós-bariátrica, cirurgia plástica pós-bariátrica, ela vem reparar algo. O quê? O que você acha que é? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Verônica? Não? Eu não compreendi a pergunta, professor, não compreendi a pergunta. Deixa eu refazer. No caso da cirurgia pós-bariátrica, da cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando a gente fala de reparar algo para pós-bariátrica, a gente quer reparar exatamente o quê? O que é que vocês acham? Quando se trata de bariátrica, a gente sabe que existem os excessos, né, de pele ou alguma forma da mama que não fica conforme a mulher deseja, aí vem desde a barriga, o problema de pele, excesso de pele nas pernas, isso aí é a parte mais, como quem diz assim, mais concreta, né, do que eu posso dizer, já que eu não tenho conhecimento da área da saúde. Existem as implicações psicológicas, né, como também a questão até de ferimentos. Aí, a partir daí, existe realmente uma necessidade, né, que se possa comprovar. Só que eu vejo que tem alguns convênios que colocam empecilho nessa parte. Eu compreendo dessa forma, professor. Pronto, interessante. Sua resposta está bem perfeita, certo? Está bem completa. Só que não é para reparar algo que a mulher deseja. É para reparar algo que o médico, cirurgião plástico, diz que é reparação. Por exemplo, eu já entro, Verônica, nessa questão do porquê que o plano de saúde rejeita, tá? Bom, vou falar do meu caso específico. Perdi 60 quilos. Eu fiquei com excesso de pele na barriga, nos peitos, costas, coxas, bunda deixou de existir, né? Tudo. Eu tinha que praticamente refazer o corpo. Orçamento, 80 mil reais. 80 mil reais. Entrei com a liminar e consegui. Fiz quase todas as cirurgias, só faltando coxa e algumas reparações das outras. Por quê? O que acontece? O que motiva? Não, a pessoa está só insatisfeita com o corpo? Não. A cirurgia bariátrica traz um grande emagrecimento. A cirurgia bariátrica, ela nasce para quê? Para poder resolver a questão da obesidade. Qual é a doença que você está resolvendo? Obesidade. Obesidade é uma doença? É uma doença. Perigosa? Perigosíssima. Tem solução através de uma cirurgia? Tem. Qual? A bariátrica. Se a cirurgia bariátrica está prevista com cobertura obrigatória no rol da ANS, a gente vai já falar sobre o rol da ANS e todas as implicações dele. Se a cirurgia bariátrica está lá, e, gente, mais uma vez, estou usando a bariátrica como exemplo. Isso serve para tudo. Câncer de mama, por exemplo, tá? Mas se a cirurgia bariátrica está no rol da ANS e a lei que trata sobre plano de saúde diz claramente, acho que, salvo engano, é o artigo 35, item F, que se tiver uma doença, o plano de saúde tem a obrigação de fazer o tratamento até o final. Então, o que a gente quer? A gente quer reparar uma deformidade de pele que veio por conta da cirurgia bariátrica. Necessariamente por conta da cirurgia bariátrica. Tá? Por que é importante falar isso? Como a Verônica falou, não se trata do que a pessoa deseja. Tem muita gente que me procura e diz assim, doutor, é porque eu não tenho uma flacidez grande na coxa, por exemplo. Mas eu queria poder fazer a cirurgia na coxa. Bom, o seu médico falou o quê? Não, ele fala que não tem flacidez por conta da bariátrica. Respondeu. Aí passa a ser o que essa cirurgia? A gente falou de cirurgia reparadora. Quando ela não é reparadora, ela vira cirurgia estética. Lembrando, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia estética. Toda cirurgia plástica, eu vou até repetir para não restar dúvida, todas as cirurgias plásticas têm caráter estético. Todas. Pessoa sofreu um acidente, caiu uma mão.
vai fazer uma cirurgia, vai recolocar a mão. Tem um caráter estético. A pessoa está insatisfeita com o nariz e quer fazer uma rinoplastia. Tem caráter estético. O que a gente precisa saber? Esse caráter estético é exclusivo? Só existe o caráter estético ou tem o caráter de cura por detrás da estética? Aliás, a estética fica por detrás, né? Se sobrepõe o caráter de cura sobre algo em relação à estética. Se a estética vem junto, tudo certo. Tem nada de errado. É normal. Todo cirurgião plástico, independente do que vai fazer, tem uma cirurgia de caráter estético. Mas, quando a gente trata de reparação, esse caráter estético tem que ser afastado para que dê lugar ao cumprimento, a uma cura, à continuidade de algum tratamento. A pessoa nasceu com o nariz feio e quer corrigir o nariz, é estético. É estético. Outra... alguém levantou a mão aqui. Francimar? Isso. Pode falar, Francimar. Eu acho que você acabou respondendo, tocando no assunto que ele queria. Pronto, então vamos lá. Continuando. Se a cirurgia, se você tem uma finalidade de cura, você pode afastar o caráter meramente estético do procedimento. É assim nas cirurgias plásticas pós-bariátrica. Só tem direito, gente, na opinião de vocês, quem é que tem direito a fazer a cirurgia bariátrica? Ou essa cirurgia plástica reparadora para corrigir o excesso de pele? Quem vocês acham? Só quem fez bariátrica? Por quê? Quem se arrisca? Vou repetir a pergunta. Na opinião de vocês, quem tem direito a fazer a cirurgia reparadora? De retirar o excesso de pele, deixando claro que a gente está falando desse tipo de cirurgia. Quem tem direito? Só quem fez a cirurgia bariátrica? O Simar está interagindo aqui pelo chat. Vamos lá. A Emanuel, o Francimar disse que não diria direito, mas prioridade. Quem fez a cirurgia? Não. O direito, imagina só, eu vou exemplificar. Pessoa clinicamente não precisou da cirurgia bariátrica, mas emagreceu os mesmos 60 quilos que eu. Eu tenho direito, ela não? Qual a opinião de vocês? Marcela está concordando com a Sila, não é? Exatamente. Se não tiver a recomendação médica. E a Marcélia concorda com a Sila. Pronto. Indicação médica, gente. Indicação médica. Sempre que vocês forem trabalhar com saúde, entendo que a prova é o laudo médico, tá? Não tentem entrar com argumentação em petição, tá? Não tentem entrar com ação argumentando em petição. Olha, essa pessoa fez, ela precisa de uma mastopexia. Quem não sabe, a mastopexia é do peito, tá? É retirar o excesso de pele do peito. Não façam isso. Não tentem argumentar direito à saúde só na voz. Tragam provas. Tragam provas. Tá? Deixa eu ver o que o Marcelo falou aqui. É fundamental o laudo médico, de preferência bem feito. Marcélia, perfeito. Perfeito. O laudo médico tem que ser bem feito. Muita gente vem me procurar querendo as cirurgias reparadoras com orçamento. Vocês acham que o orçamento valeria como prova? Um orçamento. Foi no médico, o médico olhou e disse, olha, o mastopexia, X mil reais, a torsoplastia, X mil reais. Vocês acham que você levando isso para o juiz, para conseguir eliminar, tá, gente? Estou falando aqui de eliminar, não estou falando de mérito. Falando só de eliminar, para conseguir provar para o juiz. Você acha que você vai conseguir? Qualquer pessoa faz um orçamento. Como é que você precisa provar o quê? Você precisa provar o quê para o juiz? Que é necessário o procedimento. Urgente e necessário. Agora vem cá, vou te convidar a pensar aqui, tá? A gente tem que provar para o juiz que o procedimento é urgente, necessário,
quais as provas que vocês juntariam? Laudo médico. Certíssimo. O laudo médico ele vai mostrar muito mais a questão da necessidade. Exames nem sempre, tá? Exame nesse caso de reparadora, não. Cirurgia reparadora não precisa de exame. Tá? Sila, o laudo não ser aceito, você não corre esse risco. O risco é outro. Se você leva um laudo mal feito, o juiz indefere. Vamos falar um pouquinho de liminar? Pode ser? Vamos lá. Vou falar um pouco da questão da liminar em si, tá? Entramos... Vou dar 2 exemplos. Vou continuar com o exemplo da bariátrica e agora eu vou trazer um novo exemplo, que é o exemplo de uma cirurgia cardíaca. Fulano foi para o médico e o médico disse que se ele não fizesse uma cirurgia X cardíaca, em 20 dias ele poderia morrer. Está no laudo escrito isso. Fica claro para vocês que existe uma urgência? Alguém que sabe quais são os requisitos para concessão do liminar? De uma antecipação de tutela? Em regra, Sila, são 2 requisitos que dá simultaneamente, tá? 2. Um é a probabilidade do direito. Esse aí você consegue provar como? Simples. Você, em primeiro lugar, se você vai entrar contra a operadora de plano de saúde, você tem que provar que esse plano está em dia, para que vocês tenham uma ligação, tá? Então, o laudo médico também tem que mostrar que o plano está em dia, tem que trazer o laudo médico, dependendo do problema, outros laudos, tá? Mas na cardíaca, se tem um médico dizendo que se ele não operar em 20 dias o coração, ele pode virar óbito, você não precisa de mais nenhum laudo. Você não precisa sequer de aguardar a negativa. É um procedimento comum. Você pega a guia, manda para a operadora de plano de saúde, aguarda o retorno. Mas a pessoa tem só 20 dias. Se você ligar, pegar o número do protocolo, envia para eles e pede urgência e não tem resposta, entre no judiciário. Entre no judiciário. Por quê? Porque quando você mostrar para o juiz que só tem 20 dias, a sua liminar tem uma grande possibilidade de dar certo. Para ela dar errado, o primeiro requisito, que é a probabilidade do direito, não vai ficar demonstrado. Então, você falhou com as provas necessárias para demonstrar o primeiro requisito, probabilidade do direito. Tá? O segundo requisito é o risco da demora. Aliás, falando só um pouquinho mais aqui do primeiro requisito, probabilidade do direito, gente. O que seria a probabilidade do direito? Alguém se arrisca? Pode falar grosso modo, tá? Não precisa pescar, não. O que é que vocês pensam que é? Ninguém? Ninguém? Francimar, Lucídio, Emanuela, quem se arrisca? Como o Caico disse, não precisa ir procurar lá a definição, pesquisar não, tá? Ed, precisa não, aqui é só um bate-papo. Sila fez um comentário. Pronto. A chance de um direito, uma grande chance, eu diria, tá, Sila? Uma grande probabilidade. A gente tem que imaginar que quando a gente faz um pedido, todo mundo aqui está ciente de que um processo, em regra, tudo que você vai receber do processo é numa sentença, tá? Todo mundo tem ciência disso, né? A liminar, a antecipação de tutela, uma cautelar, ela é uma exceção à regra. Exceção à regra.
Quando a gente fala de exceção à regra, a gente tem que lembrar da figura do juiz. Tá? Muita gente faz petição pensando na outra parte. Não façam isso também. Petição é para juiz. O endereçamento da petição está lá em cima. Ao douto juízo da X vara, da comarca civil, da comarca tal. Não está a operadora de plano de saúde. Então, faça uma petição para o juiz. Esqueça a outra parte. Esqueça a outra parte. Você pode até, em sede de réplica, responder o que está lá, mas sempre direcionada para um juiz, para um imparcial. Alguém aqui consegue entender que um juiz é um ser humano igual a nós? Que tem dúvida, medo, receio, igual a você, igual a mim? Ou todo mundo acha que juiz é semideus? Qual a melhor forma de convencer o juiz? Boa pergunta, pessoal. Bom, convencer o juiz... A melhor forma de você conseguir um liminar é você ter empatia pelo juiz. Engraçado você falar disso. Como é que eu vou exercer uma empatia pelo juiz? Ué, o juiz está lá numa posição muito boa, como terceiro imparcial, que vai dar ou não direito a alguém. Mas como você exerce a empatia por ele? Você já imaginou? Como é que você vai exercer a empatia? Ah, eu estou querendo uma cirurgia para uma cliente e vou fazer o pedido para o juiz. Como é que você acha que seria legal esse pedido ser direcionado para o juiz? De uma forma empática, de você se colocar na posição dele. Qual é o receio que o... Lembrando, mais uma vez, a liminar é uma exceção e a sentença é a regra. Você está entrando para pedir uma liminar na área da saúde, tá? Aqui é para a saúde. Você está entrando pedindo uma liminar. O juiz vai olhar teu caso. Você, se fosse a juíza do caso, né? Falei no feminino, tem quase só mulher aqui, né? Pelo jeito, não, tem Lucídio aqui e o Léo, né? Você é o juiz do caso. O que você pensa a respeito? As provas estão lá. As provas estão lá. Você tem algum receio? Qual receio que o juiz pode ter? O juiz tem receio de ser injusto. Primeiro receio. De causar prejuízo a uma parte. Segundo receio. Tá? Então, um juiz é humano igual a mim, gente. Igual a você também. Quando a gente pede uma antecipação de tutela, ele fica pensando, nossa, espera aí, deixa eu ver aqui se está preenchido os requisitos. Eu vou olhar aqui. A probabilidade do direito está preenchida? Se tiver preenchida, ok, vamos para a próxima. O perigo da demora está preenchido? Não está preenchido. Se não estiver preenchido, ou se deixar o juiz em dúvida, por isso que é importante saber, deixa eu ver o que foi dito, mas as provas anexadas não serão suficientes para análise do caso? Gente, eu tenho várias ações de reparadoras, tá? Desculpa, eu esqueci. Cadê o nome? É Sila. Sila, eu tenho várias ações de reparadoras. As petições, lógico, ela tem um formato e depois tem o caso a caso, que, por questões de vida mesmo, elas se confundem. As petições são bem parecidas porque elas realmente se confundem. O meu histórico de vida é parecido com 80% dos meus clientes. Tá? E tem ali 40% dos juízes vão negar a liminar. 60% vão conceder a liminar. Com as mesmas provas. Com as mesmas provas. Por isso que é importante se fazer a questão da empatia, para melhorar ainda mais os números. Eu, por exemplo, como é que eu estava utilizando minha petição? Eu pegava o risco da demora junto com a probabilidade do direito e, em regra, eu comecei a perceber que o juiz, ele fala assim na decisão dele, a maioria, tá? Quando negam a liminar, ele coloca assim, embora se vislumbre a probabilidade do direito, não restou clara, inequívoca, o risco da demora, motivo pelo qual indefere-se a liminar.
No tribunal, essa chance aumenta muito, porque pouquíssimos desembargadores vão rejeitar essa liminar, tá? No que tange às cirurgias reparadoras. Mas aí eu comecei a entender que eu precisava melhorar meu número com relação ao primeiro grau. Embora eu já tivesse números consistentes, números muito bons, eu precisava melhorar, porque se eu melhorar meu número em primeiro grau, necessariamente significa que eu vou trabalhar menos, né? Se eu já consegui em primeiro grau, não tem por que eu ir para o segundo grau, só para defender em caso de agravo de instrumento da parte ré, né? Da parte requerida, tá? E aí, gente, eu vi que são quatro requisitos para uma concessão de uma liminar. O primeiro requisito já foi falado, probabilidade do direito. Você imagina que a probabilidade do direito é o juiz olhar o seu caso e pensar, olha só, se eu fosse julgar hoje, eu daria o direito dela. Então, a probabilidade do direito existe. Mas ela não pode andar só. Ela tem que andar de mão dada com o risco da demora. O risco da demora, na cirurgia que eu dei de exemplo cardíaco, em 20 dias a pessoa pode morrer, está latente, gente. É indiscutível. Essa liminar tem gigantescas possibilidades de sair, mesmo que sem provas tão boas. Mas se tem uma prova dizendo que tem 20 dias, essa prova vai ser vista. E você tem que colocar na petição. Tá? Mas das cirurgias reparadoras, pessoal, a obesidade passou. Qual é o meu risco? Alguém quer falar sobre o risco da demora das cirurgias reparadoras? Alguém se arrisca? A gente tem uma bariátrica aqui no meio, né? Pode se arriscar, viu? Vamos lá. Vou esperar que vocês falem no decorrer, mas eu vou continuar falando aqui. Na cirurgia reparadora, qual é o risco? A minha taxa está normal. Meus exames de sangue estão normais. Fisicamente, não tem risco. Eu tenho problemas de excesso de pele, mas não estão me colocando em risco. Vamos ver a resposta do Francimar. Perfeito, Francimar, perfeito. Existe estudo, gente, mais de 11 anos de estudo. Os danos são psicológicos, tá? Tem estudo, por exemplo, acredite se quiser, que o pós-bariátrico, depois do segundo ano de cirurgia, se ele não fizer as reparadoras, tem tendência à depressão severa e à bulimia. Então, o risco é psicológico. Então, o que é que a gente vai precisar colocar lá, além do laudo do cirurgião plástico? Laudo do psicológico. Prova. Tem que materializar para que o juiz tome uma decisão justa. Você tem sempre que se colocar como se fosse juiz. Vem cá, eu sou o juiz do caso. Eu vou receber uma ação de cirurgia reparadora. O cara me traz, embora eu saiba sobre o direito, embora eu saiba de tudo isso, mas ele não me traz a prova, eu tenho que rejeitar. Eu tenho que rejeitar. Se ele me traz parecer de psiquiatra, ótimo, Sila, vale também. Os dois, ótimo, vale também. Eles precisam estar conectados, tá? Não pode ter um laudo que fala uma coisa e um laudo que fala uma coisa distinta. Trazer dúvida para o juiz. Nunca leve prova que leve dúvida ao juiz, tá? Nunca. Liminar não sai com dúvida, liminar medida. O que é que significa isso? Uma liminar, teoricamente, ela só pode sair se aquela medida for reversível. Exemplo, o cara invadiu um terreno e eu consigo uma liminar para construir um muro para que ele não invada mais o meu terreno. Está em discussão se aquele terreno é meu mesmo, ou se aquele pedaço de terreno é dele. Mas eu consegui uma liminar para construir um muro separando. É reversível? O juiz pode voltar atrás e mandar derrubar o muro? Pode, né? O juiz volta atrás e manda derrubar o muro. É irreversível. E nas cirurgias? Então, o cliente precisava colocar um catéter. Colocou. E a liminar caiu. Olha só. Caiu. E aí?
que se faz? É reversível? Não tira mais. Não tira mais. É irreversível. Quando se trata de saúde, importante a gente falar disso, tá? Irreversível. O caráter é irreversível. É reversível quando a gente se trata de remédio. Não, se cair a liminar, não tem mais obrigação de te fornecer remédio. Reversível. Mas cirurgia é irreversível. Colocou silicone, Verônica, é irreversível. Não vai ter decisão, opa, vamos abrir você de novo aqui, vamos tirar o peito. Isso não vai existir. Então é irreversível. Em regra, o irreversível tem que ser eliminado. Não pode ser dado a liminar para ele. Tá? Mas e aí, como é que funciona a saúde? Olha só, o juiz vai ter que fazer uma ponderação entre o bem a ser tutelado e o possível prejuízo que a empresa venha a sofrer. Olha só, a gente está lidando com um plano de saúde. Quem aí já teve a curiosidade de olhar quanto o seu plano de saúde cresceu no último ano, no ano de pandemia? Não precisa nem olhar, eu falo. Absurdo. O número é absurdo, gente. Um crescimento absurdo. Absurdo. Jamais visto. Tá? Por isso que essa área não para. Não para. Estudem bem muito essa área, porque essa área é sucesso certo. Desde que se dedique, né? Mas é um sucesso certo. As operadoras de plano de saúde cresceram assustadoramente no último ano. Ora, eu estou atrás de uma cirurgia reparadora. O juiz, ele está com medo de quê? De trazer um prejuízo para ele. Mas se eu dou na petição, excelência, em que pese, lembra do que eu falei? Olha, gente, tente exercitar a empatia, tá? O terceiro e o quarto requisito que eu estou falando, eles não são nem obrigatórios você colocar na petição, porque é o juiz que vai falar. Mas se você pode, por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Faça. Preencha os 4. Tá? Se coloque na posição do juiz. Mostre boa fé para o juiz. Porque o juiz vai se sentir seguro. Ele vai te olhar com outros olhos. Quanto mais honesto você for com ele, mais ele vai conseguir te olhar bem. Mais certeza você vai dar para um juiz. Então, quando você chega para o juiz e fala assim, olha, juiz, em que pese seja irreversível a medida que a gente está pleiteando aqui, em que pese seja irreversível, a gente tem que fazer um juízo de ponderação. Eu trago aqui nos autos quanto essa empresa lucrou no último ano. E, gente, isso aí é público. Elas colocam no site. Bota um print nisso, bota na tua petição, diz a fonte, acabou. Acabou. Então você vai pegar, vai colocar lá, vai dizer, olha, o bem que eu estou tentando tutelar é a saúde, excelência. É a saúde do meu cliente que está necessitando, está precisando, conforme os laudos demonstram. O que está aqui, o que precisa ser visto, que precisa ser ponderado, é a questão do lucro da empresa. Mas o prejuízo será tão alto, vai afetar a empresa. Olha, a cirurgia, excelência, o orçamento deu 60 mil. A gente está falando de uma empresa que investe milhões em futebol, que investe milhões em publicidade, que lucrou no último ano X, que cresceu Y. Gente, tudo isso tem lá. Usem. Usem. Quarto requisito, importantíssimo. Vocês vão já entender o porquê. Da caução. Por que caução não liminar? Ora, vamos lá. Você quer conseguir uma exceção. A gente tem sempre que tratar a liminar como uma exceção. Você quer uma exceção. Se você quer uma exceção, prove. Tente melhorar o seu argumento ao máximo possível para que o juiz entenda que vale a pena te dar uma exceção. Vale a pena antecipar para o seu caso o que você pede. Ou vale a pena uma cautelar, enfim. Em se tratando de antecipação de tutela, oferece uma caução. Teu cliente tem condições de dar uma caução, oferece. Por quê, gente? Alguém sabe por que seria interessante oferecer a caução? Fila deixou uma pergunta aqui. Eu não entendi a pergunta, Cília. Se a empresa estiver à beira da falência e a parte precisar com urgência de intervenção médica,
A operadora de plano de saúde em falência? Bom, aí é um problema dela. Ela vai ter que arcar, tá? Um problema dela. Se o plano de saúde está funcionando, se eu tenho um contrato com ele, eu tenho e eu preciso de um atendimento com urgência, aí é problema dela. Como é que ela vai fazer para cumprir? É um problema dela, tá? A gente já vai entrar nas multas. Outro fator muito importante e que traz um retorno financeiro muito bom, tá? Mas alguém entende sobre a caução, a necessidade da caução, por que de ofertar uma caução? O que seria interessante ofertar uma caução? Colocar uma garantia. Alguém se arrisca? Alguém faria? Você, teoricamente, já preencheu os 2 requisitos necessários. A probabilidade do direito, o risco da demora. Você ofereceria caução, mesmo que, de acordo com o seu entendimento, você já tenha provas robustas suficientes para provar o risco da demora e a probabilidade do direito, ainda assim você ofereceria caução, sim ou não? Ninguém? Vamos lá? Luísa, Marcélia. Ninguém quer comentar? Vai lá, Sila. Francimar. Acho que ninguém, viu, Caio? Ninguém, né? Então vamos lá. Oferta, tá, gente? Coloca a caução. Por quê? Mas, Caíco, não tem, eu não estou vendo lógica. Como é que eu vou ofertar a caução se eu já tenho as provas suficientes? Se eu tenho provas suficientes, por que eu vou ofertar uma caução? Por que eu vou colocar alguém como garantia de algo se eu já tenho as provas suficientes? Vou responder para vocês. Vamos lá. Primeiro lugar, a prova suficiente está na sua cabeça, não está na cabeça do juiz. Você não pode se antecipar ao juiz. Tá? Primeira coisa. Segundo lugar, empatia com o juiz. Não se antecipe ao juiz. Demonstrar boa fé. Boa, Sila. Não se antecipe ao juiz. Você não é o juiz. Você não é o juiz. Tá? Então, se você oferecer a caução, você lembra que eu falei que, em regra, quando a liminar, por exemplo, das reparadoras, quando ela é indeferida, em regra, o juiz olha e vê. Eu vejo a probabilidade do direito, mas eu não vejo o risco da demora. Mas se eu oferto a caução, se eu digo assim, olha, excelência, o risco é tão latente que eu vou oferecer uma caução. Essa caução, gente, ela pode ser real ou pode ser fidejussória. Eu ofereço a fidejussória. Eu coloco alguém que se dispõe a ser o fiador. Caso eu perca o processo, caso eu ganhe a liminar, caso a pessoa opere e eu ainda perca o processo. Só nessa hipótese, e ainda o plano ainda vai atrás de receber. Só nessa hipótese que a pessoa vai responder. Então, por que não ofertar? Vamos lá. Não ofertei. Eu não ofertei. Eu entrei com o processo da Verônica para conseguir o silicone dela. Verônica não me conhecia antes e pagou pelo silicone dela, né, Verônica? Rapaz, Verônica. Ô, Verônica. Mas vamos lá. A Verônica pagou pelo silicone dela. Mas se a Verônica não tivesse pago, a Verônica me contratou. Caio, eu preciso muito. Tá aqui meu laudo do cirurgião plástico, tá aqui o laudo do cirurgião bariátrico. Sila, já eu entro nessa questão. Tá aqui o laudo do cirurgião bariátrico, tá aqui o laudo do cirurgião plástico e tá aqui o laudo do psicólogo. Eu olho, vejo, realmente tem possibilidade da gente conseguir eliminar com isso que a gente tem. Possibilidade. Eu não vou dizer, Sila, desculpa, Verônica, com certeza essa liminar sai. Nem se preocupe. Não garanta resultado. Não garanta resultado. Garanta empenho, trabalho, estudo. Resultado não. Tá? Você não é juiz. Você não é o juiz. Peguei o caso da Verônica. Verônica tem plano de saúde, o plano de saúde está pago, tem os laudos, tem a requisição médica, tem a negativa do plano, ela tem a probabilidade do direito grande aí. Grande. Coloquei. O laudo psicológico da Verônica está dizendo que ela está
com depressão, uma suposição, e do corpo, problema de autoestima, não consegue fazer sexo sem o sutiã. Isso que eu estou falando é real, não é algo hipotético. Maioria, meu público, ele é quase que 100% feminino, e a gigantesca maioria tem, sim, problemas sexuais por conta do corpo. Não se enxerga naquele corpo. Aquele corpo traz depressão, tá? Eu olho e vejo, olha, a urgência também está latente aqui. Está falando que você está com depressão por conta do corpo. Eu sou o advogado. Eu vou tentar fazer o quê? Garantir para a Verônica que ela tenha a tutela o quanto antes. Verônica, eu vou tentar o quanto antes. Mas olha, Verônica, a gente precisa preencher ainda aqui a caução. A Verônica aí chega e diz, não, Caíco, de jeito nenhum. Eu não quero. Por que eu vou botar caução? Verônica, bota seu marido, seu pai. Não, mas eu não quero ninguém respondendo por mim, bradou Verônica. Não quero ninguém respondendo por mim, não, doutor. Eu não quero esse negócio, não. Vamos do jeito que tá. Vamos, Verônica. Pode, vamos lá. Aí eu tenho a seguinte resposta. Liminar indeferida, porque não está preenchido o requisito do risco da demora. Verônica, a tua liminar foi indeferida. O juiz entendeu que não está preenchido o risco da demora. E aí, Caio, se tivesse ofertado a caução, a chance era muito maior. Gente, o que é que eu falei no começo? O juiz só vai te dar a liminar se ele tiver certeza. Certeza. Ele só vai te dar a liminar se ele pensar assim, hoje eu julgaria a favor da Verônica. Primeira coisa. Então, se o juiz está dizendo que hoje ele julgaria a favor da Verônica, significa que você tem grandes possibilidades de sair vitorioso do processo. Enorme possibilidade. Vem cá, é comum, vocês acham comum o juiz voltar atrás da própria palavra? O juiz vai e consegue eliminar. Na sentença, ele olha e diz, não tem não tinha por que eu ter dado essa liminar. O que vocês acham? Vocês acham que isso é comum? Respondam aí. Ninguém? Bora, meu povo, participar, meu povo. Não é comum, gente. Isso é raro. É raro. Então, qual o medo? Aliás, vamos lá, vamos para a mesma suposição. Verônica, entregue o seu processo. E eu consegui a sua liminar, você acredita? A sua liminar saiu. Aí, no final do processo, Verônica, o juiz, olha só, tu não tinha direito, não. Eu deferi, mas na sentença eu vou negar esse teu direito aqui. Negou. Ah, Caio, mas eu operei. Sim, mas quem disse que não nasceu também ali o direito do plano de saúde cobrar? Ou seja, a caução não faz a mínima diferença. Ofereça. Por quê? Porque se você perder o processo, meu amor, com caução ou sem caução, podem ir atrás do valor. Com ou sem caução. Qual a diferença? Você vai trazer boa fé para o juiz, você vai demonstrar para o juiz que você está olhando o lado dele. Você vai mudar sua petição de patamar. Você vai deixar de ser aquele cara que só pede como quem pede a Deus. Não, você vai estar lá mostrando, olha, juiz, vou ser muito honesto com você. Lógico que você não fala dessa forma lá, né? Mas você tem que ser empático com o juiz. O juiz é um ser humano igual a mim, igual a você. Ele falha. Ele tem medo. Ele tem receio de tomar uma decisão errada. Então, quanto mais você trouxer robustez para que ele tome uma decisão a seu favor, melhor, ué. Então, ofereça caução sempre que necessário, tá? Mesmo exemplo da questão do muro. Ah, excelência, vou até oferecer aqui uma caução. O muro custa 3 mil, eu vou depositar em juiz esse valor. Deixar o juiz confortável. Eu falei assim, justo. Justamente. Tá? Isso é importante, gente, para a concessão de uma liminar. Isso é muito importante para a concessão de uma liminar. Tá? Tenham sempre isso em mente, se coloque na posição do outro. Empatia. Empatia, empatia, empatia. Empatia com o seu cliente. Vai te procurar precisando de velocidade? Seja veloz. Empatia com o juiz.
Nossa, deve ser difícil tomar uma decisão que é uma exceção, que só pode sair se preencher 2 requisitos. Demonstre os 4. Demonstre os 4. Qual é o seu prejuízo? Nenhum. Pelo contrário, o juiz vai te olhar com outros olhos. Aliás, vocês sabem que, em regra, quando você pede uma liminar, o que é que você pede? Juiz, conceda-me a liminar sem sequer ouvir a outra parte? É ou não é assim? Tem até o termo em latim, né, que eu não gosto de usar. Mas não é assim? Pronto. Mas vem cá, Sila, na cirurgia reparadora, pós-bariátrica, eu tenho uma urgência tão grave que eu não posso esperar o contraditório, na sua opinião? Sila? Bora, Sila. Parabéns, Sila, é perfeita. É isso, gente. É isso. Olha como soa diferente. Se você é diferente, Sila, a pessoa tem 20 dias de vida, você vai pedir para formar um contraditório? Não. Não vai. Está no laudo. O laudo está dizendo que só tem 20 dias. Mas o bariátrico, o plástico pós-bariátrico não tem. Por quê? Então, seja empático, de excelência, em que pese a urgência do meu cliente, essa urgência, embora exista, ela 20 dias a mais para que seja feito o contraditório não vai trazer prejuízo, desde que seja seja analisada o pedido de liminar logo após o contraditório e pede para que seja feito por oficial de justiça. Você traz o quê para o juiz? Boa fé. Ele vai olhar, gente, não tenho dúvida, esse cara não quer me enganar. Esse cara não quer me enganar. Ué, se o cara não quer me enganar, eu vou olhar com outros olhos, não vou? Você vai numa oficina que o cara é super atencioso com você, que vai lá te mostrar qual é exatamente o problema, vai ser honesto com você. Você vai gostar mais dele ou de um cara que diz X? Você vai gostar do transparente. Seja o advogado transparente. Seja o advogado transparente. Caico, mas a minha cliente, ela não tem condição de ofertar caução. Aí você abre um tópico da impossibilidade de oferecimento de caução. Excelência, que pese o 4º requisito. A minha cliente faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Não tem ninguém por ela, é impossível nesse caso. Mas fale, não deixe de citar. Gente, a gente está num momento de peticionamento onde as petições grossas elas estão sumindo do mapa, né? Elas são ruins. Você quer, aliás, já entrando em outra questão que não é nem minha, não sei nem se está tendo curso disso, mas, gente, quer saber se sua petição é boa? Entregue para um leigo. Se ele ler e entender, parabéns, sua petição está ótima. Esquece os artigos. É lógico que o leigo não vai entender os artigos de lei, possivelmente, né? Ele não vai saber do direito em si. Mas se ele entender a historinha que você está contando, se os fatos têm começo, meio e fim, e está tudo no pedido, parabéns, sua petição está ótima. Ótima. Você não precisa colocar coisas absurdas na petição. Periclitante. Sua excelência, é periclitante. Periclitante o quê, gente? Facilita. Facilita. Tem gente que quer falar tão... Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que ela ia fazer uma petição, juro, era completamente diferente do meu texto. Eu disse, não dá para mim. Em um parágrafo, ela estava querendo botar tanta palavra difícil que virava contraditório à própria petição. Então, cuidado, tá? Cuidado. Mas eu não sei se está tendo curso disso sobre petição inicial. Cuidado. Cuidado. Seja simples, direto e objetivo, mas não deixe de tratar das coisas essenciais. Preencher os 4 requisitos é essencial para que você faça a diferença. Se você pegou a todo mundo, você preenche os 2 e vai na sorte, ué. Nada de errado. Mas se você preencher os 4, vão te olhar com outros olhos, tá? Vão te olhar com outros olhos. Outra dica, vai entrar com ação fora do estado, olha as súmulas do Tribunal de Justiça daquele estado, possivelmente
Você nem tem uma tutela de urgência, vai ter uma tutela de evidência. Muda tudo, tá? Inclusive na questão de saúde. Vou dar um exemplo para vocês, cirurgia reparadora. Vocês sabem, aí, Verônica, já vou entrar na questão da ANS, do porquê que os planos barram, tá? Gente, os planos de saúde, eles são regidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde. A ANS, ela tem um rol de procedimentos, de medicamentos que estão inseridos nela e tem cobertura obrigatória de todas as operadoras de plano de saúde. Obrigatórias, tá? O que acontece? Esse rol, ele é exemplificativo. Todo mundo aqui sabe a diferença entre taxativo e exemplificativo ou precisa explicar? Pronto. Taxativo é o que está lá e pronto, não cabe exceção. Exemplificativo é o que está lá podendo ter outras coisas. A grosso modo é isso, é simples, sem dificultar. Tá? A ANS fala o quê com relação às cirurgias reparadoras? Dermolipectomia abdominal, famosa abdominoplastia, está inserido no rol da ANS. Então, o bariátrico tem direito, caso a barriga esteja em avental, o que é o avental? É que o excesso de pele está caindo por cima do cós da calça. Esse é o avental, tá? Então, se você emagreceu ou se você teve a cirurgia bariátrica e ficou com esse excesso de pele, então você tem direito a fazer a abdominoplastia, a dermolipectomia abdominal. Ok? O que mais? Só. A ANS só fala desse procedimento, mas nenhum. Aí você entra com um pedido de peito, Verônica. Aí o teu plano de saúde fala assim, Verônica, sinto muito, mas não está no rol da ANS. E aí nós somos regidos pelo rol da ANS. Então, por conta de não estar no rol da ANS, se trata de um procedimento meramente estético. Se é estético, não tem cobertura obrigatória. Se não tem cobertura obrigatória, o pedido está negado. E aí você toma um susto, né? Nossa, não está no rol. Muita gente confunde. Acha assim, eu tenho direito a uma reparadora, vou escolher o peito. Não, quem disse? Não tem isso, não. Está lá e pronto. É barriga. O plano vai dizer que é só barriga. Mas eu quero fazer o peito. Pega o laudo do psicólogo, contrate um advogado especialista e vá, entre na justiça, demonstre os requisitos, peça uma liminar, que a chance é boa. Certo? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Eu me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. E aí, gente, preencheu os 4 requisitos... voltando, já me achei aqui. Rol da ANS, né? O procedimento, aliás, vamos falar um pouco da ANS também, que aí a gente vai falar sobre a questão da mudança de posicionamento da ANS. Deixa eu só ver o que a Verônica fala. A paciente bariátrica tem um tempo fenomenal de estar reparadora. Verônica, o que a gente está falando aqui? Liminar requer urgência, né? Não há prazo. Entretanto, se você demora, o juiz vai entender que você não tem urgência. Fato. Você pode até ganhar o processo, mas vai esperar os seus 3, 4 aninhos, tá? Tá certo? Entendido? Essa parte? Não tem dizendo que, não, você só tem direito se fizer com X dias. 1 ano, 1 ano e meio. Não. Quem libera é o médico, não é o judiciário. Tá? É o médico. Então, quando é que você passa a ter direito a fazer a reparação? Quando o seu peso estabilizou. Seu peso estabilizou, você já entrou na meta, você vai lá e faz a reparação. Tá certo? Pronto. Ainda em se tratando da ANS, tá? Recentemente, o STJ pediu para suspender todos os processos que se tratam de cirurgia reparadora. Por quê? Na saúde tem a 3ª turma e a 4ª turma que julgam, tá? A 3ª entende que é direito, sim, que o plano de saúde tem sim que pagar as cirurgias reparadoras. Mais uma coisa, eles não determinam quantidade, nem locais. A 4ª turma foi e disse, o rol é taxativo. O rol é taxativo. Por que houve a suspensão? Bom, Verônica
e Jaciane me contratam. Vão nos mesmos médicos e nos mesmos psicólogos. Eu tenho exatamente as mesmas provas. Eu entro com o processo. Em primeira e segunda instância, eu ganho. Dos dois. Terceira instância, conseguiram fazer o recurso, foi para o STJ. Aceito. Recurso especial. Chegou no STJ, o STJ olha e diz assim, opa, a Verônica foi distribuída para a terceira vara, mas a Jaciane não. Última instância. Sorte? Não pode, né, gente? Tem que ter uma uniformização, né? Então, por conta disso, que ainda não há essa uniformização, essas ações foram suspensas, exceto as liminares. Tá? As liminares estão a todo vapor, desde que preenchidos os requisitos. Bom, falamos aqui sobre a questão das cirurgias reparadoras, que é o principal. Agora eu quero falar sobre outra cirurgia que também trabalho muito, que é a bariátrica. Kaique, como foi que tu conseguiu a bariátrica em tão pouco tempo? Gente, a doença pré-existente, a ANS estabelece que para a doença pré-existente, 24 meses, sem cobertura. Se você é um cardiopata, fez o plano de saúde hoje, atestou lá, eu sou cardiopata. O plano te aceitou. Você só tem direito a fazer procedimentos cardíacos com 2 anos. Mas vem cá, tu infartou. E aí, tu não vai ter? Não, gente. Se for negado, você usa outro artigo. O da urgência, 24 horas. Tá? É isso que se faz. Eu até entrei no caso que eu recebi sobre uma cliente que me mandou uma mensagem, para quem não estava no começo da aula, eu nem acabei o caso, acabei indo para outro caminho e não voltei. Bom, há cerca de um mês, mais ou menos, eu recebi uma mensagem, eu amanheci com essa mensagem. Eu estava me arrumando para... Eu estava acordando e ia para a psicóloga e, aliás, faço terapia, ia para a psicóloga e quando eu fui olhar meu WhatsApp, tinha uma mensagem de um número desconhecido. E era um vídeo. E era um vídeo bem chocante. Era uma filha chorando desesperadamente porque o pai dela não iria mais ser atendido no hospital que estava internado, porque já tinha passado de 36 horas, de acordo com o plano, ela não teria mais acesso, e estava cobrando a bagatela de R$10 mil por dia. Detalhe, ele estava com o pulmão comprometido por conta de Covid, né? A gente vai entrar agora já nessa parte mais próxima aqui do final, sobre a questão do Covid, tá? Bom, negaram, mas ele não estava internado. Passou um tempo e foi negado. E aí queriam colocar ele no SUS. Mas o SUS está lotado, gente. Mas vem cá. Ele não fechou o contrato? Quando foram na casa, aliás, quem tem plano de saúde vai lembrar disso. O cara fala logo que o vendedor, olha, em 24 horas, você já pode ter acesso à urgência e emergência. Em 30 dias, você já pode marcar suas consultas. Em 60 dias, tal coisa. Você tem direito aos exames de imagem com 90. Cirurgia, você passa a ter com 120 dias. Estou exemplificando, porque eu não sei tudo decorado. Tá? Mas o que marca primeiro que em 24 horas você já pode ter acesso. Ué, o cara está internado. Covid. Idoso. O pulmão com 4, se eu não me engano, ele estava com 50% de comprometido. Vai deixar de ter atendimento? Ele tinha 5 dias de plano, gente. 5 dias de plano de saúde. Vai deixar de ter atendimento? O plano alega fraude. Fraude. Imagina um idoso, gente. Olha só, vamos lá. Vamos rir dessa afirmação. Imagina um idoso sem respirar. 50%, convenhamos que deve estar bem ruim, né? Chama um vendedor na casa. Gente, eu preciso de um plano de saúde com urgência, porque eu vou esperar 5 dias para depois eu tentar ser internado. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas foi feito dessa forma. A liminar, resolvida em 3 horas. 3 horas num sábado, usando o plantão. Tá? Em 3 horas. Maravilha.
cliente já está em casa, já está bem, está saudável. Salvo engano, ficou 7 dias lá, ou foram 9, não lembro agora. Mas olha só, seria um prejuízo de 90 mil caso ela tivesse dinheiro, que ela não tinha. O quanto que você evita sendo expert no assunto? Por isso que eu falo para não se aventurar. Se fosse um aventureiro, possivelmente ele poderia ter morrido, né? Ou ter tido uma grave piora, né? Por isso que é importante você saber exatamente do que se trata e correr atrás do direito, tá? Mas aí, gente, eu falei no começo da aula que os planos de saúde lucraram absurdamente no último ano. Mas a adesão às operadoras de plano de saúde foi gigantesca, enorme. Cresceu, acho que no primeiro mês da pandemia, 2,5% em um mês. Gente, é muita gente. O que é que isso traz para a gente? Quanto mais consumidor, mais problema, mais ações e mais você sendo contratado para resolver as mais diversas ações, o mais diversos tipos, tá? E aí, o cara tá lá, tá no hospital sem poder, sem ter atendimento, sem ter remédio, sem ter nada. A míngua da própria operadora que ele contratou. Você é chamado para solucionar o problema do cara. Se você resolve, amiguinho, sinto muito lhe dizer, mas esteja preparado para receber um monte de ação dessa. Porque as pessoas falam. Na área da saúde, gente, as pessoas falam. As pessoas são gratas. Eu vou falar uma coisa para vocês bem muito honesta. Antes de entrar na saúde, eu saí por vários setores do direito, antes de me apaixonar pela saúde. Como eu falei no começo, minha primeira ação de saúde foi, para mim, a cirurgia bariátrica em 2015. E eu não explorei. Eu não tinha essa visão da saúde. É um mundo. É um mundo. Tá? E você vai lidar, gente, quem vai trabalhar, quem vai escolher essa área, você vai lidar com os mais diversos problemas. Vou contar um caso que eu recebi hoje. Hoje, nessa semana. Minha cliente foi fazer um procedimento normal, que eu já fiz, acho que alguns aqui já devem ter feito. Extração de siso. E aí foi fazer a extração de siso e ela tinha um plano odontológico. Olha só esse caso. Um plano odontológico. E aí ela foi e o responsável quebrou a mandíbula dela, fraturou a mandíbula dela. Ela saiu, ele não viu que tinha fraturado a mandíbula, ela continuou sentindo, obviamente, muitas dores, sem conseguir mastigar, sem conseguir abrir a boca e tudo mais. Lembrando, ele é credenciado da operadora odontológica, de plano odontológico, tá? Ele é credenciado. Ela, por sua vez, teve esse problema com ele. Ele, o médico, né, o dentista, se colocou à disposição a pagar o que fosse necessário. Mas ela foi fazer a correção com o bucomaxilar da operadora de plano de saúde, que não é a mesma de plano odontológico. O que vocês acham desse caso? Quem vai entrar com que ação? Foi resolvido. Não teve negativo, não tem liminar no meio. Ela ficou com uma cicatriz aparente, que, de acordo com o laudo do cirurgião plástico, tá vendo como é importante você saber como vai provar as coisas? Não tem, nesse momento, como ser corrigida. Ou seja, permanente a cicatriz. Danos físicos e psicológicos, reparação de danos morais e materiais. Estou com a sigla aqui. Reparação de danos materiais, imorais e estéticos. Estudem danos estéticos. Estudem, tá? Por quê? Porque cresce a quantidade de gente que trabalha na estética e cresce a quantidade de erro médico para quem trabalha na estética. E cresce, consequentemente, a quantidade de ações de reparação por dano estético, imoral e material, tá? Então, não deixe de estudar o dano estético. Eu sei que não é visto praticamente quase nada nas cadeiras da faculdade, mas sejam curiosos, tá, gente? É uma área incrível de se trabalhar. Incrível. É um mundo. E o melhor,
você será bem remunerado. Resolva um problema de saúde para você ver. Você vai ser bem remunerado. Um cliente vai trazendo o outro, um cliente vai indicando para o outro e tudo mais. Tá? Agora vamos lá. Caico, você disse que houve um acréscimo dos planos de saúde, da adesão ao plano de saúde. Um acréscimo gigante, grande. Mas você acabou de contar um caso de que o idoso fez o plano, mas não foi respeitado o direito dele, tanto que teve que entrar com uma ação. Então, o plano de saúde, gente, o que é que ele olha? Ele olhou como uma má-fé. Ele disse que era uma doença pré-existente. Covid, uma doença pré-existente. Você imagina? Só desse caso, eu peguei 2 em uma semana. Uma semana. Fora a quantidade de ações que eu nego, porque eu não entro de jeito nenhum pedindo UTI. Nesse momento, lógico, tá? Por quê? Porque é papel. Hoje em dia, se você for advogar na área para pedir UTI para paciente com Covid, é papel. Você vai pegar o papel, vai entregar na mão do seu cliente com o pulmão comprometido e vai dizer, parabéns, você tem um papel. Não tem médico para acompanhar, não tem condição de construir uma UTI, gente. E não acho que vai ter uma escolha. Olha só, a UTI tá lotado, arrume o canto. Não vai, não é assim. Então, esse tipo de ação, eu particularmente não entro. E não entro por conta disso, tá? Respeito muito quem entra. Até uma grande amiga minha veio me pedir dicas para fazer valer cumprir uma decisão que ela ganhou um papel. Um papel. Não tem validade nenhuma, porque não tem como construir. Estão lotadas. Não sei como é que está nesse momento, mas na época estava bem lotado. Estava com mais de 90% de lotação. Vai fazer o quê? Vai tirar quem? Ah, Caico, mas vem cá, tu não conseguiu manter o cara internado? Sim. Internado. Não na UTI. No apartamento. Na enfermaria. Já estava lá. Não tirou lugar de ninguém. Eu só fiz garantir que ele continuasse lá. Preservando a vida dele. Mas quem está e necessita de uma UTI, sinto muito, gente. Você vai arrumar um grande problema. Aliás, salvo engano, o STJ até mandou suspender as liminares de UTI para a Covid. Você vê como é sério. Tá? E eu queria falar também sobre o novo papel que a ANS está insistindo em fazer. Tá? Vou até abrir aqui o computador. Só um segundinho. Cadê? Vamos lá. A ANS, gente, ela foi criada como um órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de plano de saúde no Brasil. A finalidade dela é esse. E aí ela vinha sempre colocando os procedimentos mínimos necessários para qualquer plano de saúde. O tal do rol exemplificativo. Esse rol, ele é atualizado. Medicina, gente, aliás, é algo que se atualiza o tempo todo. Todo tempo você tem uma novidade na medicina. Todo tempo tem uma tecnologia nova na medicina. Todo tempo tem algo menos invasivo na medicina. Exerça. Exerça, sempre. Tá? Mas vamos lá. Competência da ANS. Uma das competências da ANS. Articular-se com os órgãos de defesa do consumidor, olha só, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviço privado de assistência à saúde, observando o disposto no Código de Defesa do Consumidor. É o que a gente tem visto ultimamente? Não, principalmente na última resolução da ANS, que eu vou entrar nela agora. Resolução 465 de 2021 atualizou o rol de procedimentos do plano de saúde. Segundo a definição da ANS, o rol de procedimentos consiste na lista dos procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico,
tratamento, acompanhamento de doenças e eventos em saúde, em cumprimento ao disposto da Lei 9.056 de 98, tá? A ANS, ou seja, é dita periodicamente, tá? A lista de procedimentos que passam a ser automaticamente inseridos nas operadoras de plano de saúde. Vamos para a mudança. O que houve de avanço na última? Teve a incorporação de diversos fármacos e procedimentos. Várias coisas foram inseridas lá. Por exemplo, olha só, eu tenho um caso de bariátrica de menor de 18 anos e de maior de 65 anos. Até abril de 2021, menor de 18 anos e pessoas acima de 65 anos não tinham direito à cirurgia bariátrica. O menor, a justificativa é que ele ainda está em fase de crescimento. Mas existe um exame da mão, que eu não vou lembrar agora o nome, que demonstra que já houve o crescimento completo. E mesmo assim era negado, baseado em idade. Pior ainda é quando a gente olha para o idoso. Quer dizer que o idoso não pode ser obeso. O idoso paga uma fortuna de plano de saúde, mas não pode ter a melhora da saúde por conta da idade. Algo que faz aumentar a contribuição pecuniária, o valor dele mensal, ao ponto em que aumenta o valor, diminui o direito. Como assim? Qual é a lógica disso? Então, de tanto se bater, de tanto bater em cima, de tanto fazer, de mostrar que isso era incabível, houve uma mudança. Então, menores passam a poder fazer a cirurgia bariátrica e maiores de 65 anos também. Tá? Esse foi uma das mudanças. Mas vamos lá. Cadê? Qual foi a inovação maléfica que ele trouxe, né? Que é maléfica mesmo. Ele se enveredou a dispor sobre a natureza do rol de procedimentos. Até mesmo sobre a definição de tratamentos considerados experimentais. Não pode, gente. A ANS não poderia fazer isso. Então, entendam, se a ANS fez isso, o plano vai usar isso. E você vai ter que brigar ainda mais. Vai aumentar substancialmente o número de demanda. Substancialmente. Ora, se está dizendo aqui que é taxativo, está dizendo o quê? Está dizendo que o seu direito está ficando violado enquanto consumidor. Por exemplo, peguei uma cliente recente, ela precisava de uma como é o nome? Esqueci agora, aquelas molinhas para botar dentro do cérebro, né, das veias e artérias. Eu esqueci realmente o nome. Mas o lugar que ela teve o acidente, a aneurisma, era na curva da artéria, bem na curva. De modo que eu não sei se é estente, acho que é estente. Esse estente, ele não conseguiria suprir a necessidade dela, mas era o que estava no rol. Ou seja, ela acabou indo operar. Não quis botar na justiça, foi operar. O médico abre a cabeça dela, olha e diz, não dá. Ele já sabia que tinha grandes possibilidades de não dar certo. Tentou e não deu. Correu risco? Não correu? Correu risco. Não deu certo. Teve que entrar com ação, uma liminar, que garantiu a ela esse estente que vai até a curva. Não está no rol. Ou seja, se a ANS está dizendo agora que é taxativo, e se isso for de fato aceito, que não deve prevalecer, tá? Existe forte indício que isso não vai prevalecer. Não é só o direito da cirurgia reparadora pós-bariátrica que está sendo destruído, não. É de todos nós. É de qualquer doença que você tenha, que qualquer procedimento que não esteja inserido no rol, agora eles vão falar que não, agora eles não vão cobrir. Então, o que justifica o plano estar tão caro? O plano é caríssimo, né? Mas vamos lá. O artigo 2º da Resolução 465 de 2021 da ANS fala o quê? Para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto nessa resolução normativa e seus anexos, podendo as operadoras, condicionando, podendo as operadoras de plano de saúde e assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa
ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Oi? Pera, vamos voltar um pouquinho. Competência da ANS. Por que ela foi criada? Regulamentar e fiscalizar o mercado de plano de saúde no Brasil. Regulamentar e fiscalizar. Ela está regulamentando? Ou ela está advogando para as operadoras? O que vocês acham? Ela está regulamentando? Aliás, sobre a competência. Articular-se como os órgãos de defesa do consumidor, visando a eficácia e proteção da defesa do consumidor. Ela está protegendo? Ou ela está advogando contra o consumidor? Sila respondeu aqui. Está advogando, gente. Ela está advogando contra o consumidor. Ela não está respeitando nem o porquê que ela foi criada. Nem o porquê. Está aqui. Basta olhar. Não pode prevalecer. Além disso, olha só. Quanto à classificação de tratamento off-label como experimentais. Mais uma vez, a ANS extrapola sua competência, porque compete única e exclusivamente ao Conselho Federal de Medicina definir tratamentos como experimentais ou não. A ANS está fazendo isso também. É um absurdo. É um absurdo. Mas o plano de saúde vai se defender através dele. E aí, o que vai caber? Cabe a você entender que está tudo errado. Que você pode, na justiça, mostrar o quanto que está errado. Tá? O quanto que está errado. Outra coisa, gente. A importância, acho que não sei nem que horas são. A gente vai até que horas aqui? Quem sabe dizer? Tem até às 22 horas, professor. Pronto, então vamos continuar aqui, tá? Então vamos lá. Continua aqui. Quando a ANS se coloca dessa posição, ela está indo contra o que ela foi de fato instituída, o porquê que ela foi instituída e contra a sua própria competência, além de ferir competência de outros órgãos, tá? Isso é um completo absurdo. Pessoal, falando aqui um pouco sobre a questão das cirurgias. Essa questão mais voltada para os desafios da questão de pandemia no direito médico. Não é nem questão de desafio, é questão de que venha um grande mercado por aí. Eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada muito em breve. Aliás, aproveitando aqui que já que a gente só está tratando de estudante, em breve, quem for me seguir lá no Instagram vai ter várias coisas, e em breve, no começo na metade do mês de junho, eu vou abrir vaga para estágio, tá? Esse estágio será remunerado, vai ter uma seleção e pode participar gente que não é de Fortaleza, do Brasil todo vai poder participar, já que eu atuo em várias áreas do Brasil, tá? E aí, falando sobre essa questão de atuar em várias partes do Brasil, vamos lá. Pessoal, por que eu falei que era importante você conhecer as súmulas dos tribunais que você vai passar a advogar? Por quê? Vamos lá. Cirurgia reparadora. Vamos para esse exemplo que é o que mais faz parte do dia a dia aqui, meu. Cirurgia reparadora. Tribunal de Justiça do Ceará não tem súmula sobre. A gente tem jurisprudência sobre, mas não tem nada simulado. Mas Rio de Janeiro tem. São Paulo tem. E Pernambuco tem. São os únicos do Brasil que tem súmula a respeito da obrigatoriedade do plano custear. O restante não tem, tá? Se não tem, você vai ter que brigar ainda mais para garantir o direito. Todo mundo concorda com isso, né? Não está simulado, significa que você vai ter que provar por A mais B. Tem advogado que defende petição de 10 páginas para reparadora. Pessoal, aqui é uma briga. Se eu fizer uma petição de 10 páginas, embora eu goste desse tipo de petição mais curta, mais direta, menos rebuscada, 10 páginas, para cá não dá, porque a gente não tem súmula. Então a gente vai ter que provar. Por exemplo, algo que eu venho utilizando muito, fotos.
Ora, eu sempre vou correr o risco, gente, aí é questão de estratégia já. Eu sempre vou correr o risco de, do outro lado da mesa, da juíza, ser uma mulher. Então, se eu estou querendo, por exemplo, falar que a Verônica necessita de colocar, de levantar o peito e colocar a prótese de silicone, porque já não mais tem glândula mamária suficiente, e eu ponho foto, se ela pega uma mulher, tem uma possibilidade maior dessa mulher ser empática com a situação, ou não tem? Você não acha? Então, se tem uma maior possibilidade da mulher ser empática com a situação, use as fotos. Uma foto vale mais que 1000 palavras. Sempre. Se possível, use as fotos. O que você não vai usar? Quando aquela foto não trouxer impacto. Se a foto não traz impacto, o que está escrito é mais impactante do que a foto, não utilize. Tá? Aí é questão realmente de dica. Tá certo? Mas vamos lá. Você quer entrar com ação que é no Rio de Janeiro sobre reparadora. Usa a súmula. Procura antes. Tem essa curiosidade. Gente, advogar é ser curioso também. É ser curioso também. Quanto mais curioso você for, melhor. Eu não achei os estudos sobre as cirurgias reparadoras, os impactos psicológicos, à toa, não. Eu fui forçada a usar. Porque quando você bate muito, as operadoras também tendem a se defender muito. Então você tem que melhorar seus argumentos. Tem sempre que estar um passo à frente. O tempo inteiro estar um passo à frente. Tá? A dica que eu dou é essa. Sempre estude as súmulas de onde você for entrar. Vai lá, faz uma pesquisa, uma consulta, bota lá, Ctrl F, ó, pá, procura o nome que você está atrás, bota reparadora, vai aparecer um monte, ou não. Reparadora não vai aparecer um monte, porque aqui não tem, né? Só vai aparecer 3. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Tá certo? Bom, alguém tem alguma dúvida a respeito de como é advogar na área da saúde? Algum caso que tenha sofrido? Aberto para vocês aí perguntar. Vamos lá, gente. Algum questionamento, algum comentário? Eu vi que não sei se foi a Cila, uma pessoa que deixou um comentário, uma pergunta. Deixa eu retomar aqui a bate-papo. Eu não sei se essa sua dúvida foi já resolvida, Cila? Ou você ainda está com essa dúvida? O protagonismo da via judicial quanto à proteção da materialização do direito à saúde é devido à inaptidão do legislativo e do executivo nessa matéria? Foi um questionamento que a Cila deixou aqui, está com um tempinho já. Bom, a via judicial, Cila, ela é muito mais escolhida por conta... Ai, E cadê? aí, de novo, no final. Ó, o protagonismo... O protagonismo da via judicial quanto à proteção Isso. da materialização do direito à saúde é devido à inaptidão do legislativo e do executivo nessa matéria? Eu diria que não, tá? É realmente... existem leis, sim. Essas leis... Então, lei sobre o plano de saúde é maravilhosa. Se vocês forem mergulhar nela, deixa eu passar aqui a numeração direitinho para vocês. Cadê? Gente, ó, só que eu tinha até separado aqui para falar do lucro. O lucro é absurdo dos planos, meu Deus. Tá, daqui a pouco eu mostro para vocês a lei aqui. Cadê de 94? Lei 9.656. Vamos lá. Lei do plano de saúde, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Se você for olhar, você vai ver o quanto de coisa boa que dá para tirar daqui. Tá? Não é falta de lei, não é nada disso. O que há, que eu acredito até que é um problema bem macro, né? É porque não se respeita mais as competências, né? Se invaga as competências como se fosse uma mera deliberação. Ah, não, eu vou hoje, por exemplo, a ANS agora. Não, hoje eu vou dizer o que é experimental. Ué, mas não é algo do Conselho Federal de Medicina? Por que você está fazendo isso? Isso está errado, você não pode fazer. Não, mas eu vou fazer. Ué, fez.
tanto foi que fez. Mudou o rol de exemplificativo para taxativo. Por quê? Aí a gente tem que ir para o judiciário. Mas a boa é que não falta cliente nesse ramo, tá? Não vai faltar cliente jamais nesse ramo. É um ramo que só vai crescer, tá, gente? Aí depois da pandemia, só vai crescer. Já tô até vendo como é que eu faço um cirurgia reparadora nas orelhas, diabando de todo mundo que tá assim, das máscaras, né? Vou já atrás desse negócio, tá? Mas, ó, embora já tenha vários artigos riscados da lei, né, que já não estão em validade, é maravilhoso, né? Uma coisa que vocês precisam ter em mente também, gente, explorem o direito médico, não só da saúde, mas olhem também, não vai precisar registrar a frequência, né? Mas olhem também o direito médico. Olha só, recentemente, eu vi um estudo sobre a quantidade de ação de erro médico. A quantidade de ação de erro médico está acontecendo. É assustador, tá? Como é que você vai fazer um médico errar menos? Tudo isso é material para você vender, para você ter. Se você tiver um material que diminua a possibilidade de o médico responder na justiça uma ação, faça. O famoso compliance. Tá? A área, dá para você ter uma área preventiva maravilhosa. O ramo de estética cresce muito. Estética, gente, estética lida com resultado. Resultado. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui. É negado, não se pode, um médico ou cirurgião plástico, ele não pode mostrar resultados na rede social. Não pode. Completamente verdade isso aí. Embora não possa, eles arrumam uma forma. Olha que absurdo. Quando a Verônica operou, colocou o silicone dela, a médica da Verônica resolve fazer uma foto da Verônica, um antes e um depois da Verônica. É a própria Verônica. O cliente pode fazer tudo, tá? O cliente pode fazer tudo. A Verônica vai lá e a médica dela mostrou uma foto dela, que não pode mostrar nem em consultório, gente. Mas a Verônica é ou não é uma pessoa real? Ela foi ou não foi submetida? Foi. Mas você não pode vender resultado. Tá. Aí, se tem hoje uma máquina de 3D, olha que bacana. A máquina de 3D, o que é? Verônica não operou ainda. Aí Verônica vai lá com toda a sua insatisfação com o seu peito. Chega numa médica, a médica diz, olha, Verônica, vamos bater aqui umas fotos suas. Bate foto da Verônica de perfil, bate de frente, deixa a Verônica lá. O peito da Verônica do jeito que ela não gosta, flácido. Verônica vai para frente do computador. Ela coloca as fotos da Verônica no sistema 3D. Diz, Verônica, vamos ver como vai ficar seu peito. Ali é o corpo da Verônica, gente. É o corpo da Verônica. Se isso não é vender resultado, o que mais é? Qual é a lógica que se tem, por exemplo, entre você proibir que se veicule uma imagem real de um procedimento real que de fato aconteceu, mas se permita que aquela cliente veja o seu corpo no futuro, o seu próprio corpo. Supondo, eu tenho uma cliente que ela tem uma tatuagem aqui, aí tá lá o corpo dela com a tatuagem, com o peito bem feito e tal. Ué, isso pode? Mas não posso botar uma foto da Verônica, minha paciente, não pode. Mas um não pode, o outro também não deveria poder, né? Não é lógico que a Verônica tenha acesso a um corpo que não, um corpo futuro dela. Isso é uma venda de resultado total. Total, tá? Mas vamos lá. No caso de um procedimento estético. Recentemente, nós vimos uma discussão, acho que vocês acompanharam, sobre uma dentista que estava usando um material errado e fazendo famosa harmonização facial. Erro médico. Também. Que você poderia estar lá, ó, faturando alto.
Gente, saúde estética. Vocês conhecem clínica de estética barata? Não, né? O que vocês acham do advogado de saúde barato? É não. Pois é. Então, é uma das áreas onde você pode cobrar antes que o cliente paga. Lógico que tem as propostas decentes, né? Que acham que você vira sócio, né? Doutor, você cobra só no final? Não. Não virei seu sócio, não. Eu sou advogado, eu cobro antes, né? É uma área apaixonante, que tem resultado financeiro. Agora, é preciso organizar. Para quem tem interesse de atuar nessa área, eu tento atuar o máximo possível de uma forma preventiva. Inclusive, é algo que vai ser mais instituído no decorrer do semestre no escritório, tá? O que é ser um advogado preventivo? Ora, eu tenho mais de 100 ações de cirurgias reparadoras no Tribunal de Justiça Social. Obviamente que eu tenho em todas as varas cíveis do Clóvis Bevilacqua. De lá eu tenho todas, que trabalham com saúde, tá? Eu sei já o posicionamento de alguns juízes. Eu sei que se cair na terceira vara, o juiz vai rejeitar. Eu já sei disso. Eu sei que se cair na 13ª vara, a juíza rejeita, mas ela sentencia rápido. Tudo isso você vende. Você pode dominar essa parte, tá? Aí, eu quero falar, para a gente não esticar muito, vou falar sobre o meu processo de cirurgia reparadora. Olha só como é importante a questão das fotos. Entrei com o processo e pedi uma liminar. E o meu processo, ele era para conseguir mastopexia, correção do peito, torsoplastia, correção das costas, lipoabdominal, para fazer o enxerto no glúteo, e lift das coxas. 4 procedimentos. Entrei com o processo e coloquei minhas fotos lá, de sunga horrorosa, diga-se de passagem, não propor esse processo. E caiu na 37ª vara civil, doutor Cristiano, um homem. Entrei e botei minhas fotos. Então, o meu peito, ele era realmente muito flácido. O doutor Cristiano, esse também foi o meu primeiro caso de reparadora. Assim como a bariátrica, o meu primeiro caso fui eu, a de reparadora também. Então, eu só faço aquilo que deu certo. Bom, olhei, e o Cristiano me deu a liminar parcialmente. Ele concedeu a liminar do peito e negou todos os outros procedimentos. Todos. E olha que legal. Ele coloca na decisão dele que é óbvio, que um homem com seio traz prejuízos emocionais. Eu pergunto a vocês, isso estava na minha petição inicial, gente? Não. Mas ele teve o quê por mim? O que vocês acham que ele teve por mim? Uma chance, hein? Falamos disso a aula todinha. Empatia. Uma foto vale mais que 1000 palavras. Ele ainda disse assim, doutor, não precisa colocar as fotos. Aí eu passei a não colocar as fotos. Aí caíram mais 4 processos meus, mulheres, nele. Ainda continuando no meu processo, eu entrei com agravo de instrumento, caiu na Maria Vilauba, na desembargadora doutora Maria Vilauba. Em uma semana eu já estava com tudo liberado. Mas eu tive mais 3 ou 4 clientes que caíram na vara do doutor Cristiano. Todas pediam peito, além de outros procedimentos. Sabe quantas ele deu? Quem chuta? Quem chuta? Tive 4 mulheres, todas pediram peito e outros procedimentos. Quantas liminares ele deu e de quê? Lembrando, no meu caso, homem, ele deu a minha liminar de peito e rejeitou o resto. O que é que vocês acham que aconteceu com esses 4 clientes? O que mais? Para cima, deu um chute aí. O que mais? Mais alguém?
Ele rejeitou todas as liminares, inclusive o peito. Ué, algumas tinham fotos, outras não. O peito, gente, é porque eu não tenho nada para exemplificar aqui, mas era uma meia com a bila. Você já viram uma meia com a bila dentro? Como é que fica? O peito era mais ou menos assim. Fica assim. E ele não deu a liminar. Ele, na condição de homem, não teve empatia pelo peito dela. Ele não sabe exatamente. Perfeito, sim. Perfeito. Empatia, gente. Usem a empatia no judiciário, principalmente quando estiverem falando de direitos fundamentais, quando estiver falando de saúde, quando estiver falando de vida, quando estiver falando de liberdade. Usem a empatia. O juiz erra, o juiz é falho, o juiz é humano, o juiz tem medo. Nós também. Nosso papel é dar segurança para o juiz dar a decisão. Use todos os requisitos para a concessão de uma liminar. Não tem como? Fale. Francimar, não é algo que eu posso te confirmar. O fato é que ele se colocou enquanto homem na minha posição e entendeu algo que não está na minha petição, mas ele colocou, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esse processo. Rapidinho, se vocês me permitem. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Podem fazer pergunta, tá? Enquanto eu estou entrando aqui no sistema. Vocês estão entendendo tudo? Tá tranquilo para vocês? Pode falar. Gente, que tiver alguma dúvida, algum comentário, não quiser ligar o microfone para falar, só deixar aqui no chat, tá? Que o Kaique vai olhando, vai respondendo, vai comentando. Ó, gente. Essa aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Tá dando? Sim, dá para visualizar. Pronto. Esse aqui é meu peito. Isso é o que o juiz viu. Ó. Na petição, ó, tudo aqui mostrando o peito, tá? Na petição, por exemplo, eu não cito isso. Eu falo da tutela provisória de urgência, falo tudo que tem que ser falado, mas eu não cito nada sobre o peito. Na decisão dele, abre aqui para vocês. Decisão. Deixa eu ver aqui. Esse abre aqui. A decisão deles coloca presente, reversibilidade, período de dano. Observe-se em razão da necessidade de agendamento de cirurgia autorizada pelo plano de saúde. Não é aqui não, calma. Então aqui ele colocou, por estas considerações defiro em parte pedido de tutela provisória, de modo que determina a promovida que autorize ARC, olha, estou batendo aqui no negócio, que autorize ARC com os procedimentos de mastopexia, conforme indicação médica, o que deverá ocorrer em conjunto com a cirurgia já autorizada em favor do paciente, atendidas de toda forma as prescrições do médico assistente, arbítrio e multa diária de R$10.000 para caso de descumprimento. Indefiro o pleito de tutela provisória em relação aos procedimentos de lift das coxas, dermolipectomia femoral, tossoplastia e lipoaspiração. Dito por ele. Tá? Cadê? Ó,
Nessa linha de raciocínio, verifico a presença de probabilidade de direito em cirurgia de mastopexia, considerando, tá aqui, ó, que em um homem a presença de seios avantajado, entre parênteses, vide a fotografia de folha 28. Teve empatia ou não teve empatia? É, em casos normais, fator de séria perturbação psicológica. Não está na minha petição. Indo além da simples satisfação com a beleza pessoal. Quanto aos demais procedimentos recusados pela requerida, observo a mesma caracterização. Nem esta foi satisfatoriamente especificada pelos profissionais médicos que acompanham o promovente, sendo essa conclusão passível em fase de cognição sumária própria da decisão de tutela de urgência, tutela provisória. Ele teve empatia. Por que a gente não vai exercer por eles? Juiz, ele está lá para fazer valer o seu direito, mas se você demonstrar. Demonstre. Tá? Bom, pessoal, para a gente não se alongar muito, até porque eu nem preparei essa aula, foi algo que foi chamado de última hora. Espero ter contribuído para vocês. Deixo aberto para quem quiser fazer pergunta a respeito. Mais uma vez, quem tiver interesse de participar da seleção de estágio, o estágio vai ser remunerado, tá, gente? Não vai deixar de ser, não é não remunerado, não. Tá? Me segue lá no Instagram, ADV Borelli, com 2 L's. E aí, em breve, vai ser aberta essa seleção, que vai ser home office. Então, todo mundo pode participar. Muito obrigado pela oportunidade, quem esteve aqui desde o começo, principalmente. Foi ótimo estar com vocês, passar um pouco do conhecimento, da vivência na área. Espero ter colocado plantado uma semente na cabeça de todo mundo para trabalhar nessa área. É uma área realmente promissora, muito boa, bem remunerada e o melhor, eu digo isso melhor realmente porque trabalhar, por exemplo, quando eu trabalhava com condomínio, eu gostava muito da parte financeira, mas ter que lidar com perdas de casa dos outros era algo muito difícil para mim. E na saúde, você consegue ter apenas coisas positivas, retorno positivos. Tem até os recebidos, os clientes mandam até os recebidos. Muito obrigado. Tal. É incrível, é gratificante ter esse retorno, né? Quando você olha que tudo vale, valeu e valerá a pena. Muito obrigado pela oportunidade. O Léo já não está aqui. Cadê? Tá não. Muito obrigado pela oportunidade. Tá. Eliane, foi ótimo. Ótimo tê-la aqui comigo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá, Caí? Muito obrigada por esse momento riquíssimo. Olha, a Caí trouxe um momento super bacana e ainda uma oportunidade, tá? Então vamos lá no Instagram, procurem, ouçam informação. Eu acho que... Quem tiver interesse, gente, será bem-vindo, tá? Acho que Jaciane quer falar alguma coisa. Pronto, Jaciane, fica à vontade. Boa noite. É só uma dúvida referente ao estágio. Essa questão do estágio, tem a seleção para os alunos a partir de qual semestre? Bom, eu não vou selecionar por semestre, até porque tem muita gente que sai pingando de cadeira em cadeira, né? É ideal que essa pessoa saiba sobre o processo civil, tá? Que a pessoa saiba, por exemplo, o que é um agravo de instrumento, essas formas todas mais necessárias, tá? Entender mais sobre liminar, né? O carro-chefe é liminar, o carro-chefe é saúde. Então, entender mais sobre essa questão de liminar, os requisitos da liminar, o que se faz quando a liminar é negada. Por exemplo, tem muita gente que acha que quando você entra com um pedido de liminar e ele é rejeitado, e você agrava e ele é rejeitado, acabou sua possibilidade. Ué, se você trouxer provas novas. Então, sempre ter empatia. O que eu vou mais olhar é a questão da empatia por caso a caso, tá? Lógico que saber do direito é importante. Mas quem sabe muito do direito e não tem empatia com o cliente, eu quero muita distância. Tá certo? Ok, obrigada, professor. Acho que tem outra pessoa aqui também que está querendo fazer uma pergunta, Caíco. É o desgasto, é assim? Rebouças? Estava com a mão aqui levantada, não sei se você vai querer perguntar. Acho que ele saiu. Saiu? Não, acho que foi a Marcele. Coloca no chat o link do estágio. Aí não, professor. Saiu não. Tô aqui, hein?
no chat o link do estágio. Gente, eu vou colocar só o meu Instagram, que vai ser tudo por lá, tá? Deixa eu ver como é aqui. Colocou o arroba aí. Tem outras pessoas elogiando aqui. A Cila disse que foi muito bom. Francimar também. Agradeceu pelas dicas. A Verônica disse que foi uma explanação excepcional. Obrigado, pessoal. Pronto, colocou aí o Instagram. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Aproveitem. Elane, acho que Elane Moura quer comentar alguma coisa. Fique à vontade, Elane. Tá, obrigada. Não, eu só queria agradecer mesmo. Para mim, especialmente, abriu um novo horizonte. Estou muito agradecida, abriu muito, assim, um novo pensamento. É uma nova ideia que a gente pode seguir mesmo. Eu queria só agradecer, tá bom? Foi excelente. Muito obrigada. Obrigado, Elane. Outra coisa que eu queria falar era sobre aquele livro. Eu não sei se ainda existe, deve existir. Faz muitos anos que eu li sobre erro médico. Aí no final tem uma listagem de erro médico. Eu não sei se o professor já viu. Rapaz, é uma listagem muito grande. Eu fiquei impressionado. Não para, não. É o Bigasto, né? É o Bigasto, não para, não. E com certeza já está desatualizado, tá? Uma crescente, como eu estou falando. Existe uma demanda crescente sobre tecnologia na área da saúde. Por exemplo, olha só, vou falar uma coisa para vocês que talvez você não saiba, tá? Vocês sabiam que a pessoa é grávida, a coxinha, troca de sexo, transexual, mas é plano. Vocês sabiam, por exemplo, que câncer de próstata, quando você tem que fazer uma cirurgia na próstata robótica, existem duas opções. Tem a robótica e tem a normal, a convencional, a laparoscópica. Essa tem 80 ou 70, 80% de chance de a pessoa ficar com incontinência urinária ou com Impotência. Impotência. Eu já ia falar broxismo, viu? Que eu não estava achando a palavra. Ou impotência. Mas a robótica, essa chance cai para menos de 5%. Qual é que a ANS fala que tem que ser feito? Ganha um doce imaginário quem acertar. Eu não acredito, não, que ela manda fazer a manual. Acredite. Pelo amor de Deus, tá?